Marhaban! Esse é o vídeo relatando como foi minha terceira semana estudando árabe egípcio. Bora lá? Ao longo do tempo eu fui estudando, eu fui vendo novos conteúdos, fui estudando outras regras e fui entrando cada vez mais em contato com a língua. E ao longo do tempo eu fui percebendo também que eu estava cometendo alguns erros, que inclusive eu registrei em vídeo. Eu queria comentar esses erros. Para mostrar que quando a gente está aprendendo uma língua é normal errar, é normal a gente cometer alguns deslizes, porque não é a nossa língua materna, não é algo que a gente tem muito contato dependendo da língua, e que a gente não pode ter medo de errar, que todo mundo erra, que faz parte do processo de aprendizagem. Então, alguns erros que eu cometi, eu anotei aqui, por exemplo, toda vez que eu vou introduzir o vídeo eu falava marhaba, porque eu vi em um vídeo de um professor que ele começava o vídeo sempre falando dessa forma, mas ele é libanês. Já no dialeto egípcio eles não falam marhaba, eles falam marhaban, tem um N no final. E eu não tinha pegado esse detalhe. Outra coisa que eu errei foi a tônica de algumas palavras. Por exemplo, a palavra homem, que eu falei que era ragil, mas não é ragil, é ragil. A tônica tá na primeira sílaba. Outra coisa que eu errei também foi na construção de frases. É uma frase que eu falei no vídeo anterior, que é Iragil Itawil. Essa frase eu falei que significava o homem é alto, mas na verdade não é. Quando o adjetivo e o substantivo ambos estão com artigo definido, que é esse IL no começo da palavra, ele significa que o adjetivo ele caracteriza o substantivo. Então, iragil tawil significa o homem alto. Se eu quisesse falar que o homem é alto, eu teria que tirar o artigo definido da segunda palavra, do adjetivo. E ficaria da seguinte forma. Iragil, desculpa, eu já errei de novo aqui, ó. Errei fazendo o vídeo. Iragil tawil. Aí fica da forma como eu queria dizer. O homem é alto. Eu tava errando também algumas vogais, porque eu tava estudando por listas de palavras escritas. E às vezes não dá pra representar alguns sons. Por exemplo, o som é que tem no dialeto egípcio. Eu falei que o banheiro era hammam, hammam, e na verdade é hammam. Então tem essa pequena variação. Outra coisa que eu errei foi a conjugação de um verbo em uma frase. Que eu tava falando sobre verbos modais, eu falei Heia Aiza Ashrab Maya. E Ashrab é conjugação para a primeira pessoa e Heia é a terceira pessoa do singular. Então a conjugação correta seria Tashrab. Então a frase ficaria Heia Aiza Tashrab Maya. Eu quis trazer todos esses comentários, que são várias coisas que eu errei, pequenos detalhinhos, mas que é super normal. Então, quando você estiver aprendendo uma língua, não tenha medo de errar. Não deixe isso te paralisar, não deixe que isso não deixe você prosseguir. Outra coisa importante que eu dei valor ainda mais essa semana, já visto que eu falei que eu estava esquecendo algumas palavras que eu tinha estudado lá na primeira semana, eu lembrei da importância de revisar o conteúdo já estudado. Se a gente não revisar o conteúdo que a gente estudou ao longo do tempo, parece que essas palavras que a gente aprendeu elas vão evaporando. Então é imprescindível que você fique lembrando elas para fixar essas palavras, para ajudar a ancorar elas, para ajudar a gente não esquecer. Então, para fazer essa revisão, além de ficar relendo as minhas anotações, eu tive uma nova ideia que eu queria compartilhar com vocês, que é um método de eu mesmo gravar o áudio, eu falando uma vez em português e uma vez em árabe. Então eu falo, por exemplo, casa, bet, e eu vou falando outras palavras.
E eu vou associando em português, árabe, português, árabe, português, árabe. E depois que eu termino de gravar, eu vou ouvindo aquele áudio que eu mesmo gravei. Isso ajuda muito a fixar as palavras novas. Agora, começando de fato a contar como foi a minha terceira semana de estudo do árabe. Essa semana eu estudei com maior intensidade, com mais afinco, conjugação verbal. Por quê? Durante a primeira semana eu já tinha estudado um pouquinho de conjugação verbal, mas só para ter uma noção. Então eu vi como que conjugava mais ou menos o presente, como que era mais ou menos o futuro. Na segunda semana eu fui estudar a teoria de conjugação verbal. Eu fui lá, estudei, só que não ficou muito claro para mim. Eu precisava de mais exemplos nos quais eu pudesse aplicar aquilo que eu tinha aprendido, né? Uma aplicação para aquilo que eu tinha estudado. Então, no começo da terceira semana, eu procurei alguns vídeos para ver como que era a conjugação verbal na prática. E eu encontrei esses vídeos em 2 canais, que eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser ir lá conferir. O primeiro é do Omar. Os vídeos que ele fez são vídeos bem simples, em que ele fala a conjugação de cada... Tem alguns verbos, não tem todos os verbos, né? Mas ele faz a conjugação no passado, no presente, no futuro, imperativo. E lá no final do vídeo ele dá alguns exemplos. Só que vem tipo escolinha, tipo conjugar o verbo comer no imperfeito seria ana ekol, enta tekol, enti tekli. Eu vou falar um pouco mais disso lá pra frente, nesse mesmo vídeo. Mas foi muito bom pra eu pegar esse padrãozinho, tipo, o que que variava, o que que acrescentava. Então foi muito bom pra mim. E um outro canal que eu encontrei foi do Ali Gamel. E é um egípcio que ele fez vários vídeos, se não me engano são 170 vídeos, de 3, 4 minutos cada vídeo. E em cada vídeo ele pega uma frase base e ele vai conjugando essa frase para todas as pessoas do discurso. Ana, enti, enta, hoa, reia. Ele vai modificando o verbo e o adjetivo também quando é necessário. Então, por exemplo, eu tomo água, ele toma água, tu tomas água, nós tomamos água. Então, aplicando uma frase, eu pude ver tipo, o padrão, o que que acontecia e como que eu fui estudando. Eu pegava a frase, até os 10 primeiros vídeos, ele falava as conjugações e eu ia anotando. E eu fui percebendo, tá funcionando dessa forma. E eu peguei o jeito que funcionava, vendo os vídeos do Ali Gamel. E a partir do 10º vídeo, eu comecei a fazer um pouco diferente. Eu via ele falava a primeira conjugação para a primeira pessoa do singular, para Anna. Então ele conjugava lá, por exemplo, Anna Ashrab Maya. Aí eu pausava o vídeo e eu tentava... conjuguei errado. Para presente é Anna Bashrab Maya. Aí eu pausava o vídeo e eu fazia a conjugação para as outras pessoas. Por exemplo, Enta Beteshrab Maya. Aí eu ia conjugando. Eu escrevia, tipo assim, com o vídeo pausado. Depois que eu terminava de escrever para todas as pessoas, eu ia lá, despausava e ia conferindo. O professor falando, né? E eu lá, eu errei isso aqui, esse aqui eu acertei. E dessa forma, eu pude aprender ainda mais sobre conjugação verbal em árabe egípcio. E como funciona a conjugação verbal dos verbos em árabe egípcio? Olha, é um pouco diferente do árabe moderno padrão. Eu não sei, eu não estudei como que é, mas tem umas coisas diferentes. Em árabe egípcio, só existem três tempos verbais, com algumas modificaçõezinhas. Só tem passado, presente e futuro. Só. E como que eles são expressos? Antes de tudo, existem 2 formas verbais.
Existem 2 tipos de verbos que você tem que decorar. Tipo assim, 2 palavras que você tem que decorar para você aprender a conjugar. A primeira forma é chamada forma perfeita. Essa forma perfeita, a palavra ela expressa ações concluídas. E a outra forma é a forma imperfeita. A forma imperfeita ela expressa ações não concluídas. O passado em árabe egípcio é expresso pela forma perfeita, ações concluídas. Não precisa mudar mais nada, é só manter esse padrão. Eu vou ler aqui, mostrar exemplos. Eu vou ler aqui para não errar, para não ficar feio. Mas eu peguei, por exemplo, o verbo fazer, que é amel. E vou conjugar aqui, ó. Ana amelt, enta amelt, enti amelti, entu ameltu, هو عمل هي عملت احنا عملنا e هما عملوا. É dessa forma que vai variar. Já o presente e o futuro, eles têm como base não a forma perfeita, mas a forma imperfeita do verbo. Por exemplo, a forma imperfeita do verbo para o verbo comer, para a primeira pessoa é écol. Para fazer o presente, basta acrescentar como prefixo a letra ba. Então ficaria ana bekol, eu como. E para colocar no futuro, basta colocar a letra ha, que ficaria ana hekol. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês sobre a 3ª semana estudando árabe. E bora continuar firme nesse desafio. Salam!